As duas primeiras, com ordem, poderiam literalmente ser traduzidas assim: guardem a justiça e façam o juízo. Guardem a minha justiça, ou guardem a justiça e façam o juízo. A expressão de fazer a justiça ou guardar a justiça vai aparecer uma outra única vez em todo o Antigo Testamento, que é no Salmo 106, 3. E quando as palavras aparecem juntas, justiça e juízo, elas vão aparecer muitas vezes, e na maioria das vezes no livro de Isaías. Então, várias vezes elas vão aparecer juntas no livro de Isaías. E elas, quando aparecem juntas, elas querem dizer o seguinte: façam o juízo com justiça. Hajam com justiça em todas as esferas dos relacionamentos de vocês. Que a vida de vocês seja uma vida vivida com justiça. Uma vida que expresse a minha justiça. Que vocês sejam cuidadosos no viver, de modo que nos relacionamentos de vocês na família, nos negócios, nas amizades, em tudo que fazem, esse relacionamento seja marcado por justiça. Nas vezes que a palavra aparecem juntas no livro de Isaías, elas têm duas finalidades. A primeira é Deus falar para o povo, Deus acusar o seu povo de que eles não estavam agindo com juízo e justiça. Então, daquelas referências no livro de Isaías, nas quais as palavras aparecem juntas, parte destas referências é Deus dizendo que o seu povo não está agindo com juízo e justiça. Que em sua vida, que em seu viver diário, eles estão falhando em expressar juízo e justiça. Por exemplo, no capítulo 5, no Cântico da Vinha, que diz que Deus plantou uma vinha, e ele esperava que essa vinha desse bons frutos, e depois ele faz a aplicação desta parábola para o seu povo. Ele diz assim ao meu povo: eu esperava que eles vivessem em juízo e justiça, mas eles falharam. Uma segunda finalidade nessas referências, no grupo de referência em que aparecem as duas palavras, é Deus avisando que no futuro Ele vai implantar o seu reino, e no seu reino vai haver juízo e justiça. Então, em parte dessas referências, Deus faz um diagnóstico sobre o seu povo, e diz: vocês não estão agindo com juízo e justiça. E na outra parte, Ele apresenta a solução, Ele apresenta o tratamento. Mas eu, um dia, vou restaurar este mundo e vou fazer com que este mundo seja pleno de juízo e justiça. Mas o povo de Deus, enquanto aguarda a chegada do cumprimento pleno desta promessa, deve agir em juízo e justiça. Deve refletir agora o que será o futuro. Evidentemente que esse reflexo não será de maneira plena, mas deve ser de modo substancial. O povo de Deus deve viver de tal maneira que espelhe, que seja uma imagem, uma fotografia do que será o reino futuro de Deus em termos de juízo e justiça. Depois de dar a ordem, Deus dá a razão. E a razão é porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça está prestes a se manifestar. Vocês devem agir com retidão. Vocês devem agir com justiça.
Vocês devem agir de modo correto, de modo direito, porque a minha salvação está perto, porque a minha justiça está prestes a se manifestar. E aqui o profeta usa outro par de palavras em paralelo, que ele repete várias vezes no livro, especialmente nessa segunda parte do livro, a partir do capítulo 40, que é justiça e salvação. E a ideia é de que quando a salvação de Deus se manifestar de forma plena, esta salvação não será uma salvação etérea, uma salvação apenas de uma alma ou de almas que viverão num céu sem um corpo ou fora de uma criação. Não. Esta salvação será de almas e de corpos, de vidas ressuscitadas, com corpo e alma, e num mundo transformado, num mundo recriado, onde habitará plenamente a justiça. Um mundo onde o sonho e anseio da humanidade se concretizará. Um mundo onde tudo e todos serão justos. Não haverá nenhuma injustiça. É isso que Deus então comunica. Vivam de modo justo, porque a minha salvação e a minha justiça estão perto de se manifestar. E vocês devem agora refletir isto.